Eu não consigo identificar claramente na minha vida um fundo do poço, como muitas vezes eu vejo muitas pessoas contando. E eu acho que justamente isso foi o meu fundo do poço. Porque eu tive uma vida que eu via como uma vida boa, eu cresci num lar católico, eu acreditava em Deus, mas eu não sabia que eu não andava com Deus. Curiosamente, eu, no meio dos meus amigos, eu sempre fui uma pessoa como a mais, que as pessoas me chamavam mais religiosa. E eu sempre achava que eu vivia Deus de uma maneira que era o suficiente e era até acima da média. Na nossa família, a parte da educação, a parte intelectual é muito saliente. Então, minha mãe é uma doutora na área dela, na área de ciências humanas. Meu pai estudou numa das faculdades, universidades mais difíceis do Brasil. E os meus pais sempre me levavam a clubes e me davam oportunidades de praticar esportes. Então, eu joguei 10 anos de vôlei, eu fui levantadora, capitã da equipe na universidade que eu frequentei. Eu joguei 2 anos de polo aquático, eu fui da seleção brasileira de polo aquático, depois comecei a nadar, nadei durante 20 anos e há 5 anos eu fui vice-campeã brasileira 2 vezes. Então o esporte sempre foi um grande companheiro. Eu achava que ir às missas e fazer esporte era o que me ajudava na minha saúde mental. E isso foi uma coisa muito perigosa para mim. E daí, fazendo esporte, tendo fé em Deus, estudando psicologia, eu achava que eu estava no ápice do que uma pessoa pode conquistar de uma boa vida. Estudando psicologia, eu fiz graduação, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado, eu estudei nas melhores universidades do país. Só que eu não sabia que faltava, tinha um vazio, tinha uns momentos de dor, tinha os momentos de tristeza. Eu me casei, depois o pai dos meus filhos faleceu. Queria muito encontrar um homem para me casar e eu buscava características no homem que fosse um casamento que eu imaginava que seria um casamento de uma família religiosa, que era o termo que eu usava. E eu tive vários namoros longos, e foram 10 anos buscando uma pessoa para me casar e construir uma família. Só que depois de um tempo esse namoro terminava e eu não entendia o que acontecia. Eu não sabia onde que estava o problema. Então era como se eu colocasse Deus na prateleira. Era exatamente isso que eu fazia. Deus ficava na prateleira de domingo. Então domingo eu ia à missa, eu fazia as orações, mas eu não via milagres. Eu achava que aquelas coisas da Bíblia era tudo que tinha acontecido no passado e que a vida era assim mesmo, e as pessoas viviam assim. No meio da pandemia do Covid-19, eu estava já há 1 ou 2 anos sozinha. E quando eu ficava sozinha, né? Sem namorar, sem sair, nada, trabalhando. E foi um momento em que eu me afastei um pouco de Deus, porque era aquela coisa de ir assistir a missa online e tudo mais. Chegou um momento, eu estava na praia e eu senti uma vontade de falar com Deus. Eu virei para o mar e foi uma oração tão pequena, tão pequenininha, com pouca fé. Mas eu acho que naquele momento eu tive a intimidade com Deus. Que ao invés de pedir para Deus um namorado, um marido, eu falei: meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E 5 meses depois, exatamente naquele lugar, na praia, que era onde eu tinha casa de praia, passava finais de semana e tudo mais, exatamente naquele lugar, exatamente na mesma hora, à noite, eu conheci uma pessoa. Uma situação, assim, curiosa. Eu conheci uma pessoa naquele momento na praia e começamos a conversar sobre a fé em Deus. E essa pessoa, ela me fez 3 perguntas sobre a minha fé. Ele me perguntou: mas você lê a Bíblia? E daí eu parei e falei: não, eu não leio a Bíblia, mas eu conheço muitas passagens da Bíblia, eu conheço muito a Bíblia. Ele falou: você já leu um evangelho inteiro? E daí eu abaixei a cabeça e falei: não. Naquele momento, a minha cabeça fez assim. Foi um momento claríssimo de revelação. E no dia seguinte, eu estava voltando para São Paulo e eu, no caminho de São Paulo, eu lembro claramente, estava no Rodoanel,
E eu falei para Deus, meu Deus, eu não tenho mais igreja. Onde que eu vou te buscar? E ele respondeu, siga-me. Eu liguei a rádio. E daí, curiosamente, essa rádio estava sintonizada numa outra cidade, no Guarujá. E daí caiu na rádio de uma igreja. E a pessoa disse, não tenha preconceito, venha conhecer a nossa reunião. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, isso é para mim. E daí eu busquei a igreja mais próxima da minha casa e fui conhecer sem expectativas, sem expectativas. Eu poderia ter ido em qualquer outra igreja, mas eu quis ir àquela por causa daquele momento da rádio e fui a uma reunião ainda um pouco receosa, insegura. E daí no final da reunião, eles chamaram as pessoas para irem na frente do altar. E eu sabia que nesses tipos de reuniões, quando chamam para ir na frente do altar, vai uma multidão. E só fui eu. Eu fui assim, eu me despi de mim, assim, querendo saber o que era esse Deus que as pessoas falavam. E daí eu ajoelhei e pedi a Deus, eu falei, meu Deus, eu quero te conhecer, porque eu percebi que eu não te conhecia, que eu acreditava que tinha uma teoria de um Deus. Era uma teoria de um Deus bom, é uma teoria de um Deus que nos protege. Eu busquei a igreja não porque a igreja falava para eu buscá-la, não porque eu queria me tornar uma pessoa fanática ou porque eu estava sofrendo lavagem cerebral, porque é o que falam. Eu busquei a igreja porque cada dia que eu pisava naquela igreja, eu aprendia uma coisa. Era Jesus falando comigo, era o que eu lia na Bíblia, sabendo agora o poder da oração, pedindo a Deus que eu queria ter a confirmação do Espírito Santo. Eu já tinha tido muitos momentos de vivência, mas eu não tinha tido ainda a confirmação. E daí foi num domingo, eu tive certeza absoluta de que eu tinha o Espírito Santo. Foi maravilhoso, não foi uma euforia, eu não chorei, eu não vibrei, mas eu tive uma certeza, uma presença tão forte de estar com Deus dentro de mim, o Espírito Santo dentro de mim. E é uma certeza de uma força que eu nunca tive na minha vida. Eu, como psicóloga, eu sempre vi a transformação e a melhora da saúde mental na vida das pessoas, mas hoje eu vejo as pessoas terem o Espírito Santo. A transformação, ela é magnífica, ela é exuberante. E a igreja que eu ouvi lá na rádio, quando eu liguei a rádio, a igreja que eu vi tantos programas de televisão, que eu vi nas redes sociais, é a Igreja Universal. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Eu levei 50 anos para descobrir o que é ter paz todos os dias. Se você tem um caso de uma depressão, você está tomando antidepressivo, vários tipos de antidepressivo, você já passou por vários tipos de antidepressivo e nenhum deles funciona para você. Se você já teve angústia, se você já foi diagnosticado com síndrome do pânico, se você tem um diagnóstico de esquizofrenia atípica, enfim, se você está buscando a cura, eu garanto para você, se você começar a ler a Bíblia e se você buscar uma igreja universal, eu tenho certeza que você será ajudado, que você será curado. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, não é ninguém que me falou, é porque eu li isso na Bíblia. Porque eu sei que a Bíblia é palavra viva e a Bíblia é o meu manual de saúde mental e de vida. Tudo que eu queria era paz. Eu não queria muita paz. Eu só queria um pouquinho de paz. Era o que eu mais desejava na minha vida, porque eu não tinha paz. A minha vida era um tormento 24 horas. A depressão era muito grande. A tristeza era muito grande. O vazio dentro da minha alma era muito grande. E aquela imagem na minha cabeça que eu era um lixo, que eu era ninguém.
E quando eu cheguei na igreja, que eu entrei ali, foi tudo que eu estava procurando. Eu pedi para Deus um pouquinho de paz e no outro dia eu estava com muita paz. Eu dormi a noite toda. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Então eu subi no altar e eu coloquei ali a minha vida. E o que era a minha vida? O lixo. E no altar, então, veio uma força muito grande, uma paz muito grande. E olha que eu só queria um pouquinho. Hoje eu tenho o reino de Deus aqui dentro de mim. E isso Ele quer fazer com você também. Prepare-se para ter um encontro com essa paz que você tanto procura. Neste domingo, no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã, 9h30 e às 18 horas, no Solo Sagrado em Brasília e em todos os templos da Igreja Universal.